paz e alegria no Espírito Santo. Obrigado, porque nós não estamos aqui atrás dos nossos interesses, mas atrás dos teus interesses, Senhor. E nós sabemos, Senhor, é um Deus de amor, cuida de nós, cura as nossas vidas e nos conduz para um lugar melhor, Senhor, para mais perto da tua vontade, do teu propósito, para cumprirmos a missão. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, aqueles que não puderam vir por motivo justo, os alcance de alguma forma, abençoa essa igreja, os nossos irmãos que estão se recuperando, a irmã Maria Tereza, a irmã Marinha, o pastor Paulo, a Adriana, todos que estão se recuperando de alguma luta, de alguma tribulação, alguma enfermidade, o Gustavo, o Murilo, Senhor, alcance-os, cura, Senhor, as crianças, Senhor, alcança com saúde, tantas viroses, tantas enfermidades, Senhor, guarda-nos, Senhor Jesus, livra-nos do mal, que é o único motivo que nós queremos o livramento é para continuar te servindo, Senhor, continuar servindo os nossos queridos, familiares, irmãos, para isso estamos aqui, para isso existimos. Eis-nos aqui nesta tarde, nesta noite, debaixo da tua bênção, faze-nos prosperar nesse estudo, a fim de que seja útil para nós, para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoa nossos filhos, nossas famílias, nossos queridos, guarda, livra do mal, salva, Senhor. Resgata aqueles que estão, ó Deus, afastados, frios, apáticos. Traga, Senhor, pelo teu infinito amor, a tua presença. Abençoa os casais, os adultos, os idosos, abençoa os jovens, adolescentes, criancinhas. Ó Deus, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podem se assentar, irmãos. Louvado seja o nome daquele que vive, daquele que reina. Hoje estava na Eletrosul, encontrei um irmão da Assembleia, começamos a cantar hino lá no meio da loja. Era aqueles crentes do fogo, assim, evangelista. E ele começou a cantar uma, eu embarquei junto com ele. Aí eu comecei a cantar outra, no final, dentro da loja, todo mundo ouvindo o hino da harpa cristã. Assembleano gosta de harpa, né? E eu sei alguns, mas foi uma diversão, hein? Foi benção. Olha, o nosso estudo aqui está prosperando e hoje nós vamos entrar forte. Está preparado? É um estudo que confronta forte, né? E, aleluia. O texto aqui de Gálatas, capítulo 5, você fica com ele aberto aí. No versículo 19 diz: ora, as obras da carne, né? As, plural. O versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito Santo é. Então fique bem claro para todos que as obras estão no plural e o fruto é no singular, né? Repito, o fruto é do Espírito Santo em nós. São 9 características desse fruto. Brota em nós, mas não é de nós, é do Espírito. As obras da carne, sim, são nossas. É o homem caído que ainda se manifesta em nós, que pratica obras da carne. E a carne é a cabeça de ponte, é a fortaleza maligna tentando se consolidar dentro de nós. Quando falar na Bíblia de carne, carnalidade, carnal, o crente carnal nada mais é do que aquele que é governado pelas suas vontades,
pela sua sensualidade. Ele não é governado pelo Espírito de Deus. O crente carnal é aquele que satisfaz suas próprias vontades. Ele vive para isso. Nós buscamos, sim, satisfazer nossas vontades. Para quê? Para viver para Jesus. Eu tenho fome, então eu vou comer para servir a Deus. Eu não vou viver para comer, eu não vou cultuar a comida. Eu vou comer porque é necessário para mim sobreviver e outras coisas mais. Mas a minha vida é dirigida pelo Espírito de Deus. Eu sou um espírito, possuo uma alma que habita num corpo. Não é? Eu sou um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Antes de eu me converter, eu era um corpo que buscava satisfazer sua vontade, e a inclinação da minha alma era a favor da minha cobiça. A inclinação da alma é o pecado, é morte. Graças a Deus por esse dom de Deus que mudou essa história na nossa vida. Amém? Então, vocês têm aí o gráfico, uma tabela. Eu só vou dar uma leve explicaçãozinha nela para vocês entenderem um pouquinho dela. São parâmetros para a nossa avaliação. Quem está olhando aí, primeiro tem as obras da carne, depois embaixo o fruto do Espírito. Na outra folha, o fruto do Espírito. A primeira coluna é a avaliação pessoal. Segunda coluna, o cônjuge, se você for casado. Terceira coluna, um líder, se você quiser, líder de célula, um pastor, qualquer pessoa que você se relacione. E quarta coluna, uma pessoa qualquer que você ache por bem, que edifica a sua vida. E a última coluna é a média. Certo? Puxa lá embaixo, vai achar uma média final, lá no cantinho da direita. Aí essa média da obra da carne menos o fruto do fruto do Espírito menos a obra da carne vai dar um número. Eu propus nesse método, né, partir de uma nota 5, tanto para a carne, para obras da carne, quanto para o fruto do Espírito. 5 menos 5 é igual a 0. Então nós vamos partir da nota 0. Então, faça avaliações ou bimestrais, ou trimestrais, ou semestrais, como queiram, com essas pessoas. Se for um casal, combine com o casal. E aí, partindo da nota 5, observando essas obras da carne e o fruto do Espírito, daqui 3 meses ou 6 meses, você senta, faz uma avaliação e quantifica. Partindo dos 5, o que vai acontecer? Está aqui. As mudanças são de 0,1, de 0,0 a 0,5. Se não aconteceu nada, continua 5 a nota. Se, olha aqui, parâmetros de avaliação, está na folha aí, você pode acompanhar comigo. Né? Nota 5 para todos os itens da tabela. Subtrai fruto do Espírito menos obras da carne, 5 é igual a 0. Ponto de partida, 0. Segundo parâmetro, né? Estabeleça um período regular para as avaliações mensais, bimestrais, semestrais ou como queira. De acordo com a tabela, escolha as pessoas que devem participar de suas avaliações. Procure não mudá-las para não prejudicar as avaliações. Aqui. 4, mudança de valores. Mudança de valores. Você vai acrescentar 0,1, por exemplo, para cima, no fruto do Espírito Santo, né? E para baixo, nas obras da carne, né? Você vai acrescentar
0,1 quando é uma mudança leve, porém perceptível. Significa o quê? Se a pessoa teve uma leve mudança perceptível na área de amor, 0,1%. Então a nota dela vai ser 5,1. 5,1, né? Cresceu no caráter cristão. Cresceu 0,1. Lá na frente vai fazer a média. Mas vamos dizer que nas obras da carne ela teve decadência, né? Ela piorou em algumas áreas. Então, vai se dar a média. No final, pode subir de 5 para 5,5, ou abaixar de 5 para 4,5 e assim por diante. Você vai achando a média. De repente, você percebe que você está crescendo no caráter cristão. Aleluia, então. Louvado seja Deus, né? Tudo pela média. Então, você vai perceber onde você está crescendo. De repente, você está se corrompendo, está degenerando, você está numa fase ruim. Então, as obras da carne crescem, seu número cai. Você, pela essa tabela, você percebe exatamente as áreas que você está com problema. E de acordo com essas áreas que você está com problema, você pode orar, jejuar, buscar ajuda, socorro, conselho. Então é um meio bem objetivo de você perceber o seu desenvolvimento cristão para melhor ou para pior. Certo? Os 9 características do fruto do Espírito, avalia-se, faz-se a média, então vai achar lá 5,5%. 5,5%. Aí você pega todas as obras da carne, avalia, faz a média e acha uma nota lá 4,5. Aí 5,5 menos 4,5, né? 5,5 menos 4,5, vai ter uma mudança aí no seu parâmetro de avaliação, não é? Então vai ter uma mudança, 5,5 menos 4,5 vai ser 1. Então, é isso mesmo que eu estou fazendo a conta? Depois vamos entender melhor isso. O parâmetro 2, 0,2, mudança significativa. 0,3, grande transformação. 0,4, extraordinária mudança. E 0,5, milagre ou catástrofe, né? Então são leves mudanças, a ideia não é mudança muito grande, né? Porque senão você fica a avaliação, é um parâmetro só isso aqui de avaliação, né? Aí você sabe se está crescendo no fruto do Espírito, se você está degenerando nas obras da carne ou não, né? Eu dei uma orientação errada. Ambos você acrescenta, não subtrai, tá? Porque senão dá um resultado errado, né? Se você cresceu 0,5 no fruto do Espírito, mas cresceu também 0,5 na carne, você continua no 0, né? Porque um subtrai o outro, entendeu? Não é um soma e outro subtrai. Ambos somam, certo? E depois o resultado final é subtração. O ideal é que você cresça no fruto do Espírito e fique com a obra da carne bem devagarinho. Aí então você vai desenvolver o seu caráter. Se você diminui, é que você está em degeneração. Deu para entender mais ou menos? Depois eu explico melhor, para vocês entenderem. Então, eu vou distribuir aqui umas folhinhas aqui, para a gente acompanhar. Quem pode distribuir para mim aqui, ó? Por favor. Tutti buona gente. Passa aí. E aí nós vamos acompanhar, não é? Depois eu explico melhor o parâmetro aqui para os irmãos entenderem, quem não entendeu bem. Mas é simples, tá? Vamos lá.
Nós vamos começar com as obras da carne, né? As primeiras obras da carne, elas são relacionadas a pecados morais, né? Imoralidades, né? Você pegou o papel? Todo mundo pegou? Faltou? Fica junto alguém aí, porque não tem mais, né? Então vamos lá, no 1. Tá com ele bem no começo aí, não tá? Hã? Tá. Casal pega um só. Tá. Nós tiramos mais ou menos de acordo com os que vieram da outra vez. Se tiver pessoas novas, tem alguém novo aqui pela primeira vez? A madre, primeira vez, que ela estava enferma. Então é só a madre. Prostituição, uma palavra muito conhecida. Número 1 aí, porneia, igual a prostituição. Letra A, relacionamentos sexuais ilícitos. Fornicação, relacionamento sexual ilícito. Fornicação, sexo fora do casamento. Porneia, porné é a prostituta. Porneia é tudo que se relaciona com pecados dessa área sexual, né? Então, é o primeiro aqui, porneia, prostituição. A palavra está no grego justamente pelo fato de que eu já disse que o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, enfrentaram muito a mente grega da época, que tinha tanto esse problema, e hoje também não é diferente. Letra B, relacionamento sexual fora do casamento, né, a fornicação. Letra C, atitude mental por trás do ato. Atitude mental por trás do ato, né? É prostituição mental. Jesus disse que aquele que pensar já cometeu o adultério, né? Atitude mental por trás do ato. Nós temos que vigiar nos começos, não é? Porque a serpente entrou no jardim do Éden e Adão não vigiou como deveria, e o Senhor mandou vigiar. Quando ela pegou Eva, já não deu mais, aí Eva caiu. Então nós precisamos pegar as coisas no começo. O passarinho pode sentar na sua cabeça, mas fazer ninho, não. Não deixa fazer ninho. Quando ele sentar, espanta, não é? Letra porné é a prostituta. Letra E, o amor, entre aspas, que é comprado e vendido. Prostituição tem a ver com dinheiro, comprar, vender. Prostituir, fazer as coisas ao contrário do que deveria ser. Quando você fala uma coisa está prostituída, ela está degenerada, deformada, ela está do avesso, né? Ela está perversa. Então, a pessoa é comprada e descartada como objeto de consumo. A pessoa é comprada e descartada como objeto de consumo. Você sabe que tem casados que praticam um certo tipo de prostituição, que a relação é baseada no dinheiro, né? Tem mulheres que só se dão a intimidade se o marido presenteá-la bem. Tem maridos que adulteram e a mulher aceita o adultério quando ela é bem presenteada. Conheço casos até de pessoas cristãs que têm essa troca, moeda de troca na relação do casal. E isso é prostituição, não é? E as pessoas nem percebem. Quando envolve dinheiro, né? Então é perigoso. Não há união e nem respeito, é uma violência, né? Letra H,
Na Grécia, a prostituição era legalizada e vinculada à religião. Na Grécia, a cultura grega, naquele tempo, dos grandes filósofos gregos, dos templos de Atenas e etc., havia um culto à fertilidade. E era uma virtude ser fértil, ser viril. Nos velhos tempos, se cultuava a figura do pênis. Ele era como um poste, desde Babilônia e depois na Grécia também. Havia o culto da virilidade, da fertilidade. Isso era uma virtude. Então, nos templos de Atenas existiam mulheres prostitutas cultuais. Dentro dos templos haviam câmaras, né, salas para esse tipo de prostituição. E o dinheiro arrecadado era para comprar imagens de esculturas, para reformar o templo. Era como se arrecada dízimos e ofertas. Hoje, eles arrecadavam dinheiro com a prostituição das mulheres, das prostitutas cultuais, que eram mulheres de Atenas, mulheres consagradas àquele trabalho. E havia um certo culto, os homens iam lá para praticar aquele ato, como se estivesse servindo a Deus, cultuando a fertilidade. Por isso que tem tanta profusão de prostituição hoje no mundo ocidental. As cidades têm esquinas com muitas mulheres prostitutas. Hoje tem mais homossexual e travesti do que prostituta, na verdade, porque hoje o interesse está maior pelos travestis. O ser humano evolui ou involui na sua volúpia, seu desejo desenfreado, né? E assim vai a humanidade. Então, na Grécia, essa questão de prostituição estava ligada ao templo. A Bíblia cita algumas situações das prostitutas cultuais. Quando Deus levantava um rei bom, ele expulsava as prostitutas cultuais, as mulheres que se prostituíam ali no templo, junto ao templo. Imagine só. E no tempo da Grécia também tinha, assim, desenvolveu muito o homossexualismo, porque o gnosticismo dava uma certa permissão, o gnosticismo dava uma certa permissão e dizia que o homem tinha que ser moral, uma esposa e filhos, que maravilha, mas ele tinha que satisfazer também a sua cobiça. Então ele ia com as prostitutas, ele tinha outras mulheres, ele adulterava, né? E muitas vezes adulterava de uma forma, entre aspas, sagrada, com as prostitutas cultuais do templo, e o dinheiro que ele pagava era para o templo, então era uma coisa sagrada, era o culto à fertilidade. E os filósofos gregos, muito inteligentes, pensadores, pena que não tinham Cristo, então pensavam cada ideia louca. Então, além da moralidade e da cobiça, através do adultério, tinha também a fantasia. A maioria dos filósofos gregos tinha um menino que praticava um ato de pedofilia e homossexualismo. É daí que veio a cultura grega, desse ambiente de extrema corrupção, né? A cultura grega, ela veio da cultura babilônica, e assim foi. Depois da cultura grega, foi para o Império Romano, e isso se espalhou pelo mundo, de certa forma. Então, hoje nós estamos aqui, e temos a influência disso até hoje, né? Até hoje. Então, os homens de hoje, lá no seu subconsciente, não se fala abertamente, mas os homens que são homens, mulheres, etc., eles têm que ter a moralidade, precisa ter uma prostituta, e se deixar vai ter relacionamento homossexual também. É a tendência do mundo de hoje, não é? E a Bíblia aborda bastante sobre isso, né? É chocante isso, não é verdade? Mas, de certa forma, nós temos que conhecer quem é o nosso inimigo, da onde ele veio, da onde veio toda essa história maligna, né? O apogeu
da intelectualidade, da cultura na Grécia, influenciou o mundo ocidental e agora nos atinge com tamanha corrupção. Jesus e o apóstolo Paulo e os outros apóstolos combateram veementemente isso. Então, o outro lado da moeda é a Bíblia, é a cultura hebraica, judaica, onde Deus quis e se manifestou e se revelou através dos seus servos, os profetas, os reis e os apóstolos e discípulos do Senhor Jesus. E nós agora, amém? Por isso que nós estamos aqui, amém? Dizer não à prostituição, dizer não a essa cultura miserável, que ela tenta entrar por todos os caminhos, não é? Tenta entrar por todos os caminhos. Tem alguns versículos aqui que nós vamos ler, eu quero ler com vocês. O cristão deve fugir da prostituição. O cristianismo introduziu o princípio da castidade no mundo pagão. O mundo pagão não tinha nenhum desses princípios, né? O cristianismo introduziu. Jesus, quando veio, provocou uma revolução do sexo, levando o povo corrompido a pensar em ter uma só esposa. E fora disso, prostituição, adultério, não é? Jesus combateu. O apóstolo Paulo, então, nem se fale, né? O gnosticismo, nos tempos do apóstolo Paulo, era uma defesa da imoralidade. Por isso que Paulo teve muita luta lá na Grécia, né? Ele confrontou, ele foi até Atenas, né? E o versículo que eu quero ler está aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3, eu vou ler. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo que escreveu aqui aos Tessalonicenses, vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que esta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então o apóstolo Paulo é veemente, né? Vamos pegar 1 Coríntios capítulo 6. Ó, versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. É o último aí. 6, 9. Não sabeis, né? 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios. Corinto é na Grécia. Na Grécia. Uma cidade litorânea altamente corrompida, com muita prostituição, né? Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Olha, ele começa com tudo quanto é pecado de imoralidade. Aqui você viu, por exemplo, idolatria. Você fala, mas idolatria não é. Por incrível que pareça, idolatria é dos piores tipos de imoralidade que tem. Idolatria é adultério e prostituição espiritual. Exatamente isso que se fazia na Grécia, em Atenas. Então, idolatria é pecado de imoralidade. Além de ser prostituição e adultério espiritual, idolatria também é necromancia. É abominável. Deus mandou na Bíblia, na Torá, mandou matar quem pratique necromancia, que é o culto dos mortos, né? São Benedito está morto. Mas eu vou adorar São Benedito, eu vou reverenciar, vou ter a imagem do São Benedito lá na minha casa. Necromancia, meu amigo. Necromancia, né? As pessoas religiosas que praticam idolatria têm que saber
Tem que saber essas coisas. É adultério espiritual, prostituição espiritual, é necromancia, né? Continuando, 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e do Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui Paulo dá o princípio da liberdade cristã. São lícitas, mas não convém. Aleluia. Graças a Deus que alguns de nós não estamos mais nessa. Vitória, não é, irmãos? Graças a Deus. Agora o versículo 13. Nós lemos a partir do 9. Agora o 13. Diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes quanto aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente. Não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Como se diz, eram dois ou uma só carne. O pecado da prostituição, do adultério, é uma miscelânea, é uma mistura. Faz-se uma só carne com o outro. Não é? Quebra-se aliança. É uma confusão. É bem da Grécia mesmo. É bem desse mundão mesmo. Mas Deus tem outro caminho. E é isso que nós precisamos aprender. Porque nós aprendemos só o lixo. Agora nós temos que insistentemente, persistentemente, com ênfase, conhecer o caminho do Senhor Jesus. Por isso que estamos falando de obras da carne. Isso é obras da carne. Se deixar a carne produz isso mesmo, né? Deus é só um espírito com ele. Agora, vamos passar para o 2. Tem mais um versículo, mas eu não vou nem ler. Fala, tudo, tem muita coisa que fala, coisas tremendas. Obra da carne número 2. A catarsia, com H, né? Está escrito aí, quer dizer impureza. É uma extensão desse pecado da prostituição, né? Impureza. Pensamentos e intenções impuras. Pensamentos e intenções impuras. Tem alguns textos aqui que nós vamos ler depois, né? Letra C. Começa no mundo físico e entra para o mundo ritual e cerimonial e termina no mundo moral. Pureza começa no mundo físico, ela passa pelo mundo espiritual. Tem um versículo que diz: purificai-vos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a vossa salvação no temor do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. B. Matéria impura que se reúne ao redor de uma chaga ou ferida. D. O livro de Levíticos trata da impureza ritual e cerimonial. F. Qualidade daquilo que é maculado e sujo. G. Mente poluída em si mesma. Já viu gente com mente poluída? Só pensa coisa ruim. Aquelas coisas bem poluídas. É a natureza da impureza. Né? É uma obra da carne. Ela tem que reduzir, tem que
derrubar na nossa vida. Macula, mancha as coisas mais puras com zombaria obscena, né? Ela consegue macular até as coisas puras, consegue sujar as coisas boas. Tem gente que faz brincadeiras com as coisas da palavra de Deus e macula as coisas da palavra de Deus, né? Desperta nojo e repugnância em qualquer pessoa decente que olha para ela. A impureza provoca nojo, né? J. Separa o homem de Deus e levanta uma barreira, né? Isaías capítulo 59, 1. Nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Letra K. Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, né? Sem santificação é impossível ver a Deus. Versículo aqui, ó. 2 Coríntios 12, 21. Receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar. Por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. O apóstolo Paulo sofria por essas coisas, ele gemia, né? Porque ele estava se confrontando a palavra de Deus com uma cultura da época, dominante. Ele viajou, por onde ele andava, ele via aquele povo fazendo aquelas coisas. Mulheres prostitutas no templo. Imagina uma realidade dessa hoje, irmãos. Que coisa horrível. É aberrante. A nossa mente não consegue alcançar, mas era a realidade, né? Outro versículo, Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Olha, com avidez. Mas graças a Deus pelo versículo 20, que diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências, desejos, cobiça do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Glória a Deus, amém? Sempre tem a saída. O apóstolo Paulo é sensacional, né? Graças a Deus que nascemos de novo, amém? E Romanos 12, nós temos a mente renovada, renovação da nossa mente, restauração da nossa mente. É esse o ideal que nós devemos ter de vida, né? Restauração da nossa mente, transformação dos nossos pensamentos. Sabe, novo nascimento, irmãos, que é o que o apóstolo Paulo se refere, é um momento na nossa vida que sobrenaturalmente nascemos de novo, somos regenerados, o nosso espírito é coligado com o Espírito de Deus, somos regenerados e nascemos de novo, somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aleluia. A conversão é na alma, o novo nascimento é no espírito, novo nascimento é no espírito, conversão é na alma. Quem nasceu de novo no espírito, né? João capítulo 3, a conversão da nossa alma, a conversão se dá na nossa alma, que é mudança de direção, né?
É possível pessoa ser convertida e não ter nascido de novo. Ela aprendeu, anda na direção certa, aprendeu o bom caminho e anda sem ter tido uma experiência sobrenatural de novo nascimento. Normalmente a pessoa que é convertida, ela tem dificuldade de perseverar, de manter a luta, porque ela não nasceu de novo, ela não tem aquela força natural do novo nascimento, de ser um filho de Deus legítimo. Agora, a pessoa pode ser nascida de novo e não ser convertida. Às vezes ela nasceu de novo sobrenaturalmente, mas vive num ambiente corrompido, um ambiente degenerado. Então ela a alma dela não é restaurada, não há uma conversão na alma. Ela vive num ambiente onde se pratica tudo, se faz tudo. O que o diabo quer fazer com a igreja hoje? Ele quer fazer a igreja ser carnal e mundana, para que as pessoas venham nascer de novo, porque o evangelho está sendo pregado. Mas elas ficam sentadas nas cadeiras e praticando a obra de Deus, às vezes cantam no coral e tem algum ministério, mas elas falam palavrão, pensam pensamentos malignos, o Espírito Santo, elas nem percebem o Espírito Santo, elas praticam obras malignas, mentem, roubam. Uma pessoa dessa não é convertida, embora pode até ter sido nascida de novo, pode, mas viveu num ambiente adverso. O que o diabo quer fazer da igreja, esse tipo de coisa. Dentro da igreja tem mentiroso, adúltero, prostituta, homossexual, ladrão, todo tipo de gente. E ela vem para a igreja e sai da igreja, não se sente assim condenado, não se sente confrontado. As igrejas hoje querem só crescer em número e em dinheiro, então as pessoas não são confrontadas no seu pecado. Vem para Jesus, é que você será salvo, você vai ter dinheiro, você vai ter prosperidade, você vai ter tudo, vem para Jesus. Então a pessoa vem, é bom, às vezes até nasce de novo, mas continua aquela vida terrível. É possível? É. O inverso é possível? A pessoa se converter e não ser nascida de novo? É. Muitos dos nossos filhos que nasceram na igreja, cresceram na igreja, pode ter a evidência de ser convertido e não nascido de novo. Quem vai ter filho, ou quem tem filho, nós precisamos trabalhar os nossos filhos de tal maneira que eles tenham a experiência do novo nascimento. Aquele pastor, tem um livro lá, o pastor lá, Hernandes Dias Lopes, né? Eu gosto muito do que ele fala. Ele diz que nós precisamos criar nossos filhos para a salvação, para que eles venham a nascer de novo. Criar os filhos com esse foco de novo nascimento. Porque quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus, mesmo que você tenha sido convertido, aprendeu a orar, aprendeu a cantar, aprendeu a ler a Bíblia, gosta de andar com o povo de Deus. Ai, o meu pai e minha mãe são crentes, que bom, eu sou crente também, aleluia. Mas às vezes nunca teve aquele milagre de nascer de novo, porque é um milagre, é um feito glorioso de Deus. A pessoa tem que se abrir para isso, então nós temos que incentivar nossos filhos a se abrir para Deus, a participar de retiros, momentos na presença de Deus, né? Deu para entender isso? Qual que é o ideal? Nascer de novo e conversão da alma. A igreja saudável é a igreja que zela pelo novo nascimento dos seus membros e pela conversão da alma deles. É o processo de santificação, que o apóstolo Paulo tanto fala. É necessário. Por que precisamos converter a nossa alma? Porque a nossa alma é corrompida pela nossa cultura, pela nossa maneira de viver. Nasceu de novo, mas precisa restaurar a alma. Temos que ter esse ideal, por isso que a igreja precisa encher, precisa as pessoas estarem ali para ouvir a palavra, para restaurarem sua alma, senão vão ficando mundanos. Tem muitas pessoas na igreja que não vêm de vez em quando. Você vai olhar a vida delas, estão enchendo a cara, estão vivendo uma vida alheia aos propósitos de Deus, e de vez em quando vem na igreja, entende mais ou menos o sermão assim, mas na segunda-feira está tudo igual. É mais ou menos como eu era quando eu era da minha outra religião que eu nasci.
Era gostoso, eu ia na igreja, tomava lá a comunhão, era gostoso, saía da igreja levinho, pronto para pecar de novo, porque não tinha aquela força para vencer o mal, né? Vamos lá, não sei porque eu desviei do assunto aqui, mas era importante. Romanos capítulo 1, 24, diz assim, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Desonrarem-se entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus vos entregou a paixões infames, e o texto vai, esse texto aqui é o texto que trata forte sobre a questão homossexual, né? Esse texto diz respeito à questão homossexual, que nós sabemos que é, sob o ponto de vista de Deus, impureza, né? Impureza. Deus criou o homem e a mulher, e Deus não criou o homossexual. Todos nascem homem, todos nascem ou homem ou mulher, né? Não tem, biblicamente não encontramos nenhum respaldo para dizer que alguém nasceu sendo biologicamente homem, nasceu com alma de mulher. Não tem na Bíblia nada que possamos encontrar que justifique tais coisas. Não quero abordar muito tempo sobre isso. Vamos passar aqui para terceira obra da carne. Três. Asselgeia e lascívia, né? Lascívia. Tudo isso o apóstolo Paulo abordou com abundância. Libertinagem, desonestidade. B, ações indecentes na sensualidade. Ações indecentes, né? Lascívia. E aí você vai enquadrando qualquer coisa, né? Ansiedade pelo prazer carnal. Ansiedade pelo prazer carnal. Desejo pelo pecado tão desenfreado que o homem deixou de importar-se com aquilo que Deus ou os homens pensam a respeito de suas ações. Perdeu pudor, né? Isso é lascívia. Imoralidade cultural, pública, ou costumes lascivos. Às vezes você vê na televisão pessoas lascivas, impuras. Às vezes pessoas que fazem programas, né, de televisão, têm uma mente impura, fazem perguntas capciosas, sensuais para as outras pessoas, com ardis. É isso aqui que está acontecendo e as pessoas gostam, né? Hoje tem aquele negócio, como é que chama aqueles caras que falam piada, stand-by, como é que é o nome? Stand-up, né? Tá na moda isso aí. Tem crente aqui da igreja que vai, né? Já vou dedar. Tem crente que vai, aqui no Matarazzo. Passa na porta da igreja e tchum, entra lá. Stand-up. É um cara falando só besteira, só palavrão, né? Isso é lascívia, é impureza do bruto. E a pessoa fica lá assistindo, ela fica comendo aquela carniça podre, cheia de bichos, está comendo e saboreando, né? Põe um ketchup, põe uma pimenta, aquela podridão e vai comendo. Imagina como é que sai dali a alma dessa pessoa. Crente, tem crente que faz isso. Tem que falar a verdade, viu, irmãos? É nojento, né? Mas faz. Tem crente, eu conheço gente aqui da igreja que vai nessas coisas e gosta. E vai de novo. Você fala, não, isso é careta, isso é radical. Hã? Stand-up cristão.
Eu queria ver até, porque eu conheço alguns caras cristãos, viu, que está na moda aí na televisão, mas se você entender as piadinhas que eles fazem, tem pastores assim, você vê que é fruto de uma mente com lascívia e com impureza, mesmo sendo cristão. Ele não fala palavrão, mas insinua, chega assim, ai, marido e mulher, ai, na cama, não sei o quê, ai, faz, começa aquelas brincadeiras. Você vê que está instigando ao lado negativo da coisa. Comum. Já veio aqui na igreja pastores assim. Contaram piadas aqui, falaram. Cai nessa obra da carne, mesmo sendo cristão. Eu já ouvi vários, né? Não vou citar nomes, mas conheço alguns. Você precisa aprender, nós precisamos aprender a discernir. Eu não sou obrigado, meu ouvido não é pinico. Eu não sou obrigado a ficar ouvindo essas coisas, só porque é cristão. É cristão, mas espera aí, se ele está instigando alguma coisa impura, mesmo sem usar as palavras, né? Porque eu sou cristão, agora eu vou xingar. Ô, filisteu! Ô, homem de Belial! Ô, Nico! Em vez de falar um PQP, vai lá no trânsito, né? Ô, filisteu! A vontade dele é falar outra coisa, mas ele fala filisteu, está xingando. Não é verdade? Vocês não conhecem algum assim, não? Tem. Fica nervoso no trânsito, em vez de falar aquele palavrão, fala um palavrão evangélico. Tem, ué. Mas vai da intenção, né, gente? Vai, o que está no coração, né? Vamos ver. Vamos continuar aqui, ó. Pecado que perdeu a vergonha. E tem uns textos que as palavras estão em pares, as palavras estão em trios, né? Que reforça Efésios 4:19, excesso sexual, ávido para praticar todo tipo de impureza. J, disposição da alma que não pode suportar a dor da disciplina. Disposição da alma que não pode suportar a dor da disciplina. Disposição de entregar-se a qualquer prazer. L, ação do homem que está à mercê de suas paixões e impulsos e emoções, e em quem a voz da razão foi silenciada pela obstinação. Voz da razão foi silenciada pela obstinação. Diz a Bíblia, 2 Coríntios 4, que o diabo, príncipe deste mundo, cegou o entendimento dos homens, a fim de que não lhes resplandeça a luz da verdade. O diabo faz isso. E quando você entra numa dessa de lascívia, de impureza, e vai levando, e vai no stand-up aqui, vai no coisa ali, daqui a pouco a sua razão, sua moralidade foi escalada pela obstinação. É terrível quando a pessoa chega nisso. Duro que tem gente que faz isso. Não respeita o próximo, nem seus direitos. A simpatia e consideração pelo sentimento dos outros deixou de existir. Não está nem aí. Ato de uma personalidade que já perdeu aquilo que deveria ser a sua melhor defesa, seu respeito próprio, seu senso de vergonha. Duro, né, irmãos? Mas isso é a tal da lascívia. Romanos 13:13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O apóstolo Paulo não perde tempo, não é? Vamos só mais uma agora. O texto de Efésios já lemos. Vamos só na idolatria, para acabar. Hoje.
Dá tempo ainda, né? Idolatria. 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 Culto aos falsos deuses. Adoração de ídolos. Adoração do objeto criado ao invés do Criador de todas as coisas. Romanos 1,19. Adoração do objeto criado ao invés do Criador de todas as coisas. Quando você idolatra, então você pode ser idolatrar dinheiro, idolatrar bens, objeto criado, idolatrar pessoas. Às vezes esposas idolatram seus maridos, maridos idolatram suas esposas. Isso é idolatria. Olha, Deus reservou para si a soberania, a condição única. Ele é único. Não existem dois deuses. Existe só um Deus. Quando você tem outros deuses, você está praticando prostituição, adultério, você está idolatrando, então aquilo é falso, aquilo é engano, é mentira, não é? Não existe. No princípio, não era voltado para imagens, mas depois o espírito da deusa Roma acabou se encarnando na imagem que era feita dos reis. É a história. Roma era uma deusa, né? E ela se encarnava na imagem que era feita dos reis de Roma, do Império Romano. Então ali começou uma idolatria total, né? E Roma é a capital da Itália, vocês sabem da história. A irmã Maria Teresa está aqui, ela sempre lembra, sabe dessas coisas, tem consciência disso, graças a Deus que é lavada pelo sangue do Cordeiro. E Deus abençoe os romanos, os italianos, que estão se convertendo aos montes, né? Louvado seja Deus, a Jesus, ao verdadeiro Deus. Toda essa história de idolatria, igreja romana, o papado, tudo isso foi para ofuscar, para enganar, para cegar as pessoas, para que não lhes resplandeça a luz da verdade, do evangelho pleno. Letra D. O Deus com D minúsculo dos homens é aquilo a quem eles se entregam. Vida, bens, tempo e talentos. O ídolo ocupa o espaço principal no coração, mente e intenções, e toma o lugar que pertence a Deus, né? Letra F. Adultério espiritual, prostituição espiritual, apostasia. A igreja é a noiva de Cristo, ela é pura, gloriosa, né? Sem mácula, sem mancha. Quando entra a idolatria, ela se torna impura, não é? A idolatria torna a pessoa ou a igreja impura por causa da prostituição e do adultério espiritual. Isso diante dos olhos de Deus. O sexo revela o poder vital de crescimento. O ato sexual tornou-se um ato de adoração e glorificação a Deus, e para os santuários antigos da Grécia e Roma, com suas prostitutas sagradas, tornou-se um costume que a relação sexual com elas veio a ser um tipo de adoração, o poder e da força da vida. E isso é idolatria também, não é? Já falamos sobre isso aqui. A própria idolatria destruiu a adoração verdadeira e a pureza, que é a mais sublime adoração. É até aqui só então idolatria, né? Então nós estamos tentando dar para os irmãos o ponto de vista do apóstolo Paulo, de Jesus Cristo, sobre essas obras da carne que são presentes em nós. Se deixarmos, elas vão abundantemente obrar, né? Vão obrar. Mas nós só estamos começando e é meio chocante, mas tem que ser falado. Nós temos que pintar o diabo como ele é, não disfarçado de anjinho, né?
Ele é isso mesmo. Então, irmãos, aqui prostituição, impureza, lascívia e idolatria. Todos pecados correlacionados com imoralidade, com a sensualidade. Sensualidade meio que é um sinônimo de idolatria. É o culto dos próprios sentidos a despeito da vontade de Deus. A questão é, eu sou guiado pela palavra de Deus ou sou guiado pelos meus sentidos, pelas minhas vontades? As minhas vontades muitas vezes são baseadas na minha carne, nos desejos e cobiças da minha carne, não é? E a minha carne, então, ela tem a participação, a intromissão do inimigo dentro de nós, para nos levar ao pecado e nos distanciar de Deus. Qual que é o ideal cristão? Que a gente seja governado pelo Espírito Santo e que a nossa carne, a nossa alma, a nossa alma seja restaurada e a nossa carne seja submissa ao amor de Deus. E a tal ponto, se você for um cristão que vai crescer, amadurecer e formar realmente o caráter de Cristo em você, as suas vontades, seus desejos vão começar a ser os desejos de Deus na sua vida. O seu ser vai dar lugar a Deus ter desejo em você. Você vai ter um desejo de comer uma laranja. Não vai ser uma cobiça à toa da sua carne. Vai ser o fruto de uma necessidade que você tem e que aquela laranja vai satisfazê-la. E Deus sabe muito bem, por isso colocou no teu coração esse desejo. E assim tantas outras coisas. Desejo de falar um versículo para um irmão. Desejo de servir uma pessoa. Desejo de fazer o bem para alguém. De servir a Deus, de honrar a Deus. Nós precisamos mudar, porque a nossa tendência da nossa carne é sempre, os desejos e cobiça dela, são egoístas, são muito pessoais, individuais, e Deus nos colocou aqui na terra para servir os outros, para abençoar os outros e assim servi-lo, né, dessa forma. Então, olhando para a avaliação aí, você pode começar a se autoavaliar sobre essas coisas, em que nível de mente prostituída que eu tenho, que nível de impureza que existe na minha vida. Isso tem crescido ou tem diminuído? A grande questão é essa, crescendo ou diminuindo? Você pode ter, mas se isso está subjugado e diminuindo na sua vida, você está crescendo. Agora, se você tem impureza, idolatria, qualquer tipo de coisa desse tipo na sua vida, e não está nem aí, certo? Indiferente, acha que é radicalismo e caretice lidar com isso, então provavelmente essas coisas vão crescer na sua vida. E você, como cristão, vai degenerar, vai se corromper. E o plano de Deus é que a gente cresça de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Diz um cântico assim, como é que, deixa eu ver se eu lembro. É assim, de fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. Nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser dia perfeito na presença de Deus. Bomborom, borom, borom. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. Nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser dia perfeito na presença de Deus. Um corinho tão legalzinho, fala tanto com tão poucas palavras, né? Não é bom?
Amém. Senhor, nós te agradecemos por poder tratar desses assuntos que foram tratados por Jesus e pelo apóstolo Paulo, pela Bíblia. Nós queremos tratar com o peso que foi tratado naquele tempo, pois o nosso mundo não está melhor do que naquele tempo. Talvez esteja pior. Então nós precisamos, Senhor, enfrentar essas questões com a devida realidade, para saber como vencê-las. Permita-nos ir até o fim, para podermos entender como vencer